A paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, na palavra do Senhor, nós vamos aprender a vencer um pecado muito julgado por muitas pessoas, porém pouco ensinado a como vencer esse pecado, né? Eu venho notando que nessa geração atual, o inimigo ele tem atacado fortemente os jovens, né? De que forma? Irmãos, Deus tem levantado muitos jovens dessa geração. Deus tem levantado fortemente a geração da juventude, né? Uma geração de Davis, uma geração de João Batistas, né? Para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as veredas do Senhor Deus até a volta do Senhor Jesus. E o inimigo, diante de tudo isso, né? Bem vendo na movimentação espiritual, bem observando, né, no mundo espiritual o propósito que Deus tem com os jovens dessa geração, ele tem atacado, né, fortemente os jovens no desejo carnal, né? Ele tem tentado amarrar, paralisar, impedir e destruir esses jovens, né, para que fique estagnado, para que fique paralisado o chamado e o propósito que Deus tem na vida desses jovens, através dos desejos carnais, através da sedução carnal, né? Através da carnalidade, da imoralidade. E hoje na palavra do Senhor nós vamos ler aqui, né? E nós vamos aprender aqui na palavra do Senhor como vencer o pecado da fornicação, tá? Então, eu vou começar lendo aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 16, 17 e 19. Em Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Somente até aqui por enquanto. Paulo aqui, né, nesses versículos de Gálatas 5, ele vai nos ensinar algo extremamente precioso. Ele vai ensinar algo extremamente precioso. Que é o quê? Ele vai falar aqui da liberdade que Cristo nos dá, né? Porque Cristo, mediante o sacrifício na cruz, ele nos libertou. Ele nos dá a liberdade pelo sangue dele, né? Pela vitória na cruz. E Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, não usem a liberdade de vocês para dar ocasião à carne. Ou seja, o primeiro passo para uma pessoa vencer o pecado da fornicação, né, que a gente precisa entender aqui à luz da palavra. O pecado da fornicação, tá? É a relação íntima fora do casamento, né? Isso considera fornicação, porque muitas pessoas confundem adultério com fornicação, mas são pecados distintos, né? Então Paulo ele vai dizer o seguinte aqui: o primeiro passo para uma pessoa vencer o pecado da fornicação é não dar oportunidade para a carne, né? Paulo ele vai dizer assim: não deem ocasião aos desejos da carne, ou seja, não dá oportunidade, não dá nem oportunidade para a tua carne agir, né? E mais voltado aqui, falando direcionalmente mais para o público jovem, meus amados, não dê oportunidade para a sua carne. Que tipo de oportunidade seria essa? Conversar sozinho com um rapaz ou uma moça, só vocês dois, sem nenhum adulto por perto, isso é dar oportunidade para a carne agir, né? Ficar se beijando no escuro sem ter nenhum adulto por perto vigiando vocês, isso também é dar ocasião à carne. Ou seja, não confie na sua carne, não dê oportunidade para que a sua carne venha agir e você acabe pecando, né?
Não confie tanto assim na sua carne. Não pense que você pode se controlar com tamanha confiança assim. Não, porque isso é presunção. Presunção é quando a gente acredita tão firmemente em algo ali, né, sendo que Deus já nos alertou contra aquilo, né, ou para evitar aquilo, ou para não fazer aquilo, ou para fazer aquilo de uma forma diferente, mas você acredita que da sua maneira aquilo vai dar certo, que você consegue sim sustentar isso, isso é presunção e não vai dar certo. Então, Paulo ele vai dizer que não dê oportunidade para sua carne. Não dê oportunidade, né? Casais de namorados jovens, não fiquem juntos sozinhos. Não saiam juntos sozinhos. Não fiquem de noite sozinhos, em lugares escuros. Assim, dessa forma, vocês vão acabar dando oportunidade para a carne. E qualquer oportunidade é uma oportunidade para a carne agir, tá? Muitas vezes, né, pessoas falham miseravelmente. Muitas vezes você falha miseravelmente acreditando que vai conseguir se conter, que vai conseguir se controlar, que não vai acontecer nada, mas a sua carne só precisa de uma oportunidade para te fazer pecar. É por isso que Paulo vai dizendo aqui, não dá oportunidade para a carne, né? E no versículo 16 ele nos ensina o seguinte: vivam pelo Espírito. Por quê? Porque vivendo pelo Espírito, de modo algum vocês satisfarão o desejo da carne. Ou seja, aquele que vive por meio do Espírito Santo, o que significa isso? Vivam pelo Espírito. Vivam por meio do Espírito Santo e dessa forma vocês não satisfarão o desejo da carne. Meus amados, isso significa, viver pelo Espírito significa você se negar, se abster daquilo que você quer fazer e deixar o Espírito Santo te conduzir. É você abrir os seus ouvidos para aquilo que Deus está te mandando fazer e ignorar aquilo que você quer fazer. Um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Tem aí, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está na casa da sua namorada e a mãe e o pai dela te falam assim, você é um rapaz e a mãe e o pai, seus sogros te falam, pode dormir aqui, não tem problema, durma aqui hoje à noite. Você sente claramente o Espírito Santo de Deus te falando, não fica, vai para casa. Mas você, no seu coração, quer ficar e quer dormir na casa da sua namorada para passar mais tempo com ela. Mas o Espírito Santo está te dizendo, não fique, vai para casa. Então, desse modo, se você escutar o Espírito Santo, você vai viver pelo Espírito de forma que você não vai dar oportunidade para a sua carne, de forma que você vai se esquivar, se desviar de uma possível tentação que a sua carne possa te pregar. Porque, meu jovem, minha jovem, entendam uma coisa, meus queridos, entendam uma coisa. O diabo não vai te apresentar nada novo. Ele só vai te tentar com aquilo que você tem. Então, o diabo ele vai te tentar com aquilo que você tem. Com os desejos que você anseia, com as coisas que você quer fazer. O diabo ele vai te oferecer aquilo que você fornece como arma. Porque ele não tem nada para usar contra nós. Tá? Então, não dê oportunidade para a tua carne agir. Viva direcionado pelo Espírito Santo. Por mais bobo que possa parecer uma instrução, por mais simples que possa parecer uma instrução de Deus, escuta e obedeça. E viva por meio do Espírito Santo, porque dessa forma você não vai satisfazer os desejos da tua carne, né? Aqui no versículo 17, Paulo vai dizer que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, ou seja, ficar fazendo aquilo que você quer, que o seu desejo quer, que o seu coração quer, que a sua saudade quer, que o seu sentimento pela sua namorada ou pelo seu namorado quer, é viver contrário ao Espírito, porque isso é o que você quer, é o que o seu coração quer, é o que a sua carne quer, mas não é o que o Espírito Santo de Deus quer, porque o que o Espírito Santo de Deus quer é contrário à carne. E o que a carne quer é contrário ao que o Espírito Santo de Deus quer, tá? Porque a carne milita, ela luta contra o Espírito. A tua carne quer uma coisa, o Espírito Santo quer que você faça outra. E aí cabe a você
obedecer ou não o Espírito Santo de Deus, né? Em 1 Pedro, a gente vai ler aqui que ele vai dizer assim, em 1 Pedro, não se deixe levar pela sua carne, né? No versículo 19, Paulo vai dizer assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vamos lá. Paulo vai falar aqui em Gálatas sobre a liberdade que Cristo nos proporciona. Só que nós não podemos confundir, não se pode confundir, meus amados, liberdade em Cristo com libertinagem, tá? A libertinagem é um estilo de vida imoral, onde a pessoa pensa e vive da seguinte forma: ah, eu sou livre, então posso fazer o que eu quiser. Ah, eu sou livre, então posso vestir o que eu quiser. Ah, eu sou livre, então posso falar o que eu quiser, assistir o que eu quiser, ouvir o que eu quiser, porque eu sou livre, não tem problema, né? Isso é libertinagem. Daí para casos mais extremos, né? Que a pessoa faz coisas que não dá para mencionar aqui. Isso é libertinagem, não é liberdade. Nós não podemos confundir isso. Em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai repreender a igreja de Corinto, né? 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo ele vai repreender ali, ele vai reprovar e repreender a igreja de Corinto, porque eles estavam se orgulhando pelos atos imorais, pelos atos de fornicação que eles estavam cometendo ali entre eles, dentro da igreja. Meus irmãos, estou falando de dentro da igreja de Corinto. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Isso estava acontecendo no meio cristão. A imoralidade, a fornicação, ela estava acontecendo no meio cristão. No meio das pessoas que conheciam a Jesus Cristo, conheciam a palavra, que foram apacentados por Paulo, o apóstolo de Cristo. Então, eu estou falando aqui de pessoas que conheciam a palavra, que conheciam a Jesus, que eram batizadas, inclusive, que Paulo, né, veio trazer o entendimento, a importância do batismo para essas pessoas, e eles eram batizados. Eu não estou falando aqui de ímpio, eu não estou falando aqui de mundanos, eu não estou falando aqui de pessoas que não conheciam a Deus ou que não professavam nenhuma fé cristã. Eu estou falando de uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e vivia em imoralidade entre si. E, meus amados, não sejamos ingênuos. Você jovem que me escuta, não seja ingênuo de achar que todo mundo que está dentro da igreja tem pensamentos puritanos, santos, jamais vai te olhar com olhos maliciosos, porque infelizmente existem pessoas corrompidas dentro das igrejas que vai te olhar com olhos maliciosos, sim. Infelizmente existem pessoas no meio cristão que estão corrompidas, estão contaminadas, que já entregaram o coração para Satanás e para a imoralidade, que vai se aproximar de você com segundas intenções, sim. E se você não tomar cuidado, se você não vigiar, se você não fugir, como Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade, corre, meu filho, foge, se afasta, não dá abertura, não fica de ladainha, não fica de risinho, não fica de apertãozinho de mão, não, foge. Toma cuidado, vigia, porque se você não vigiar, se você não tomar cuidado, você vai ser corrompido por quem já está corrompido. Você vai ser corrompida, minha querida, por quem já está corrompido e quer te corromper também. Então, meus amados, e tem muita gente que confunde também, né, que fala assim: ah, eu já ouvi jovem falar isso. Ah, mas a Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é só eu resistir. Não, meu querido e minha querida. A palavra vai falar sobre o diabo, resistir ao diabo. Agora, em relação à tua carne, em relação aos desejos da mocidade, em relação às aflorações da pele, a palavra vai falar: foge, se afasta, escapa, não dá oportunidade, não dá brecha, não dá abertura. A gente precisa discernir a palavra.
A gente precisa discernir quando é para fugir, quando é para resistir. A palavra manda resistir ao diabo. Agora, em relação à tua carne, é fugir, é não dar oportunidade, não dar abertura, de maneira nenhuma, tá? A gente precisa ter esse discernimento. Então, Paulo, ele estava aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo, ele tá falando, olha, a atitude de vocês é reprovável, é desprezível, eu não tô acreditando que entre vocês, no meio cristão, tem fornicadores, né? A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, que era o que aconteceu aqui na igreja de Corinto. E Paulo disse assim, não é para vocês se orgulharem disso, não é para vocês ficarem se gabando de estar em fornicação, não é para vocês ficarem se gabando que ficou com tantas, que pegou quantas, que não sei o que de quantas e não sei o que de fulana. Não é para se gabar, não é para se orgulhar, é para se envergonhar, porque isso é desprezível e isso é repreensível. É digno de repreensão, é isso que Paulo estava falando aqui nesse contexto, né? Paulo vai dizer também em Efésios que no meio daqueles que nasceram em Cristo, no meio cristão, não se deve haver nem burburinho malicioso, ou seja, nem brincadeirinha de duplo sentido, nem piadinha de duplo sentido, nem piadinha de humor negro, nem piadinha que dá a entender outras coisas, não. Por quê? Porque se você é uma nova vida em Cristo, você deixa para trás tudo que você praticava antes, inclusive as piadinhas de duplo sentido, tá? Aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo vai falar, eu vou ler aqui com vocês. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, Paulo ele vai falando aqui, né? Olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Né? Deus não proíbe, nós temos liberdade em Cristo, então nós não somos proibidos, tudo me é permitido fazer, ou seja, mas nem tudo me convém fazer, né? Você não vai sair fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo. Por mais que você não seja proibido de fazer nada, você precisa ter sabedoria e temor a Deus para não repetir as mesmas práticas do passado. Porque se você é uma nova criatura em Cristo, você vai viver uma vida nova. Não a vida velha igual você vivia antes, no passado. Não. Tá? Principalmente novos convertidos, novas convertidas, vai falar aqui na palavra do Senhor. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Paulo ele vai falando aqui, né, que o nosso corpo ele foi comprado por um alto preço. O preço de Jesus Cristo na cruz, o preço do sangue derramado. Então, o nosso corpo, meus amados, ele foi comprado para Deus e nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, o nosso corpo, ele não foi feito para imoralidade. O nosso corpo, Deus não comprou o nosso corpo para viver em fornicação, em imoralidade, em libertinagem, não. Deus comprou o nosso corpo para que nós venhamos a ser templos do Espírito Santo e alcançar a salvação de Deus, para servir ao Senhor e glorificar ao Senhor com o nosso corpo, né? Mais adiante vai dizer assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é uma só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? Meus amados, no mundo espiritual, Paulo vem trazendo isso aqui na palavra, né? Ele falou agora, vocês não sabem, aqui no versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 6, está escrito, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? O que isso significa? Significa que no mundo espiritual existem laços de alma que acontecem por meio da relação íntima. E esses laços de alma,
eles acontecem por meio do contato ali das secreções entre as duas pessoas. Então Paulo ele está dizendo aqui, no contexto da igreja de Corinto, que havia imoralidade. Por acaso eu vou tomar um corpo que eu sei que é membro de Cristo? Por quê? Jesus Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo está dizendo, por acaso eu vou pegar um membro do corpo de Cristo e vou unir ele a uma prostituta, sabendo que quando se une em relação íntima, se torna os dois uma só carne? Porque esse laço, ele é feito de forma espiritual e ele só pode ser desfeito de forma espiritual também, tá? Por mais que essas pessoas se separem, fiquem anos e anos, fiquem 10, 20 anos sem se falar, sem se ver, aquele laço espiritual, ele ainda, aquela amarra espiritual ainda existe no mundo espiritual, tá? É por isso que muitas vezes duas pessoas estão ali 10, 20, 15 anos afastadas, mas sem se falar, sem ter notícia um do outro, mas de vez em quando continua lembrando, tendo flashes de pensamentos, sonhando com a pessoa, sentindo o cheiro daquela pessoa. Isso significa que no mundo espiritual ainda existe uma amarração, ainda existe ali uma conexão espiritual que precisa ser quebrada. E isso só é feito de forma espiritual, orando, jejuando e clamando o sangue de Jesus para cortar, fazer um desligamento espiritual entre essas duas pessoas, né? Então Paulo, ele vai nos trazendo assim, né? E ele também nos ensina o quê? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ou seja, ele incentiva você a se conectar com o Senhor. Como? Em jejum, em oração, em busca, porque aquele que se conecta, que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. E quem é um só espírito com Deus, não vai ficar premeditando coisas carnais, não vai ficar pensando em satisfazer os desejos carnais, vai pensar em quê? Nas coisas de Deus, vai pensar em como agradar a Deus, vai pensar em como viver para Deus. Por quê? Na palavra do Senhor vai dizer, quem vive pelo Espírito pensa nas coisas do Espírito, mas quem vive pela carne pensa em como satisfazer a carne, né? Paulo também vai dizer no versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Olha só, prestem bem atenção. Aqui na palavra não está escrito resista à imoralidade sexual, não, está falando fuja, fugir. Vocês se lembram de José, quando ele estava trabalhando na casa de Potifar e a mulher de Potifar agarrou José para obrigar ele, tentar obrigar ele a seduzir ele, a ter relação íntima com ela, o que José fez? José fugiu. José deixou a capa dele, o manto dele, e saiu correndo. Ou seja, José literalmente fugiu da imoralidade. José literalmente escapou, fugiu de um pecado ali. E é nisso, meus amados, é nisso que muitos falham. Porque querem resistir àquilo que é para fugir. E quer fugir daquilo que é para resistir, né? Aí quer resistir aquelas palavrinhas, aqueles gracejos, aqueles risadinhos, aquelas mensagens que não deveriam ser trocadas, aquelas mensagens ilícitas, né? Não, isso é para fugir. É para fugir de ficar sozinho com a outra pessoa. É para fugir de dormir. Irmãos, pelo amor de Deus. Gente, vamos acordar. Gente, olha só, jovens, pessoas que me ouvem, irmãos, filhos de Deus, povo de Deus. Até quando você vai ter o seu chamado paralisado por vergonha, medo, por se sentir imundo, por se sentir impuro, por se sentir impura? Até quando você vai ter o seu chamado paralisado porque você não está fugindo daquilo que era para fugir, porque você acha que tem peito o suficiente para resistir às tentações carnais? Se Deus manda fugir, é para fugir. Até quando você vai deixar o diabo te amarrar, te paralisar com as tentações da carne, te impedindo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Aí você se sente culpado, aí você se sente imundo, aí você se sente indigno, aí você não consegue nem orar, porque sente tanta vergonha, mas sente tanta vergonha, sente tanta culpa,
se sente tão imundo, se sente o lixo pior dessa terra. Aí não consegue orar. Aí o diabo bate palma, porque o que ele queria era quebrar a tua comunhão com Deus. Conseguiu. Aí o diabo fica feliz, bate palma, dá risada, porque conseguiu quebrar a tua comunhão com Deus. Porque conseguiu te deixar mergulhado na culpa, no remorso. Conseguiu te ficar fazendo, pensando, perdendo noites de sono pensando: eu sou um lixo. Ai, joguei mais uma oportunidade que Deus me deu fora. Ai, eu sou imunda. Ai, olha o que eu fiz de novo. Ai, Deus não vai me perdoar não. E o diabo fica lá, ó, batendo palma, feliz, alegre com o que ele conseguiu fazer, mais uma vez te paralisando e te amarrando, porque você não fugiu de algo que você achou que poderia resistir. Mas entenda uma coisa: Deus é misericordioso. Deus é rico em graça e em amor. Deus te lava, te perdoa, te purifica e apaga o teu passado. Mas você precisa escolher, a partir do momento que ele te lavar, te purificar, te levantar, te receber de novo como filho e como filha depois de ter pecado, você precisa decidir fugir da tentação e parar de querer resistir, parar de querer controlar, parar de achar que vai conseguir se controlar, parar de achar que não vai acontecer nada, que a gente não vai fazer nada, que não, ele me respeita, ele não vai fazer nada comigo não, não, eu tenho autocontrole e a gente não vai fazer nada não. Irmãos, parem com isso, pelo amor de Deus. Vocês estão dando munição para o inferno destruir a vida de vocês. Vocês estão dando munição para o inferno amarrar vocês e impedir o chamado espiritual de vocês de avançar. Por quê? Porque o Davi, quando estava lá, afundado em culpa, em remorso, em depressão, em ansiedade, porque tinha cometido adultério com Betseba, Davi não lutava, Davi não cantava, Davi não louvava, Davi não exaltava, Davi não glorificava nada. Davi só ficava: ai, tô morrendo. Ai, tô com dor. Ai, tô com isso. Ai, eu não mereço. Ai, eu sou imundo. Ai, eu sou pobre. Ai, eu sou miserável. Ai, eu sou aquilo. Lamentação, automartirização, ficava se remoendo, se torturando. Então o diabo, ele quer isso. O diabo quer mesmo que você se torture, o diabo quer mesmo que você se ache a mais imunda, o mais imundo, o maior pecador de todos, o lixo mais lixoso da face da terra, porque desse jeito ele vai te impedir de fazer o que Deus te chamou para fazer. Desse jeito, você não fala com Deus. Desse jeito, você não tem coragem de olhar para Deus e falar com Ele. Dessa forma, você não deixa Deus falar contigo porque você se sente indigno até de ouvir a voz dele. E aí, desse jeito, você não progride, você não avança, você não salva ninguém e nem é salvo. Por quê? Você não vai e nem deixa chegar até você. Você não vai no encontro de quem está precisando de socorro e nem deixa Deus chegar com socorro perto de você. Por quê? Por causa da culpa, por causa do remorso. Por causa do: ai, eu sou imundo, ai, eu pequei de novo, ai, eu fiz isso de novo, ai, eu não consegui parar, ai, eu falei para Deus que ia parar e não consegui, ai, eu falei que ia parar de ver e não parei de ver. Meu amado e minha amada, tenha humildade o suficiente para derramar diante de Deus as tuas deficiências e pedir para Ele te libertar dessas deficiências. Mefibosete, ele era deficiente das duas pernas. Ele andava se arrastando. E ele não teve vergonha de expor as deficiências dele para Davi. Ele disse: meu rei, meu senhor, tu sabes das minhas deficiências. Tu sabes que eu sou aleijado dos dois pés, que eu não consigo andar. Então, meu querido e minha querida, tenha humildade o suficiente de rasgar o teu coração e expor as tuas deficiências diante de Deus para que Ele possa te curar, te libertar. E a partir disso, você fugir. Fugir, não é resistir, não é achar que vai se controlar, é fugir. Meus amados, quando eu falo fugir, é fugir literalmente. Vou te dar um exemplo. Te dar um exemplo, jovem. Uma menina te chama, você vai almoçar na casa de uma menina
E aí a mãe dela fala assim, acabou não sei o que, eu vou ter que ir no mercado ali rapidinho pra comprar. E aí fica você e a menina sozinho. E aí a mãe da menina começa a demorar. E aí a menina começa a ter um comportamento meio estranho que não deveria ter com você e se direcionar em sua direção. Sabe como é que você vai fugir? Você vai dar a desculpa mais furreca que tiver pra sair dessa situação. Mas você vai fugir dessa situação. Você não vai dar oportunidade pra tua carne ficando sozinho com essa menina. Pelo amor de Deus. Você vai falar, olha, fulana, esqueci o feijão ligado, eu preciso ir pra casa. Olha, fulana, esqueci de botar ração pro meu cachorro, eu tenho que ir, que o bichinho tá morrendo de fome. Olha, fulana, eu esqueci... Não sei, você vai falar qualquer coisa que Deus te dá a memória na hora, mas você vai fugir dessa situação pra você não ser enredado pelo inferno. Porque Satanás vai te tentar com a tua carne. E se você cair, a gente já sabe como é que você vai ficar. Se culpando, se remoendo, se achando o pior, se achando um lixo. Agora, pra quem já caiu tantas vezes que hoje em dia não sente mais nada, porque também existem pessoas que já caíram tantas vezes que você não sente mais nada, parece um morto-vivo, né? Parece que teu coração virou uma pedra. É exatamente isso. Significa que a tua vida espiritual ela está morta. O teu coração está endurecido, está petrificado. É por isso que você não sente mais culpa, nem remorso, nem nada, né? Nem fica triste depois de pecar. Mas entende que está pecando, que está fazendo errado, né? E para essas situações, você também precisa ter humildade suficiente para pedir para Deus quebrar o teu coração. Falar para Deus que o teu coração está endurecido, que você não sente mais nada, mesmo pecando, né? Que você não sente arrependimento, que você não sente remorso, que você não sente culpa. E pedir para Deus quebrar o teu coração de pedra e te dar um coração de carne. Um coração de carne disposto a se arrepender e disposto a fazer a vontade dele, tá? Esses são casos que somente Deus mesmo quebrantando o teu coração para você conseguir se arrepender, tá? E aqui Paulo vai dizer, né? Fuja da imoralidade, porque todos os outros pecados que alguém comete, ele comete fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, todos os outros pecados, né, que a gente vai aprender aqui na palavra do Senhor, é o seguinte, todos os pecados são cometidos fora do corpo, ou seja, quem furta outra pessoa, né, quem mente para outra pessoa, né, enfim, todos os outros pecados, quem fere, né, quem pratica homicídio, pratica contra outra pessoa, mas quem peca sexualmente, peca contra si mesmo. Por quê? Porque o teu corpo não é mais teu. Jesus comprou com o sangue dele e quando você levantou a mão ou abriu o teu coração para aceitar Jesus, você sinalizou que você entendia que o seu corpo não era mais teu, era dele. Ou seja, você está pecando contra um corpo que é morada e habitação do Espírito Santo de Deus. É um pecado que destrói aquele com quem você está pecando e que destrói a si próprio, tá? Inclusive, meus irmãos, já foi comprovado, falando aqui sobre destruir o próprio corpo com esse pecado, já foi comprovado cientificamente, e é uma verdade que eu tenho convicção para falar, né, que o vício em filmes adultos ilícitos, para não falar o nome explícito aqui, né, mas para os entendedores entenderão, o costume em assistir filmes adultos ilícitos para maiores de 18 anos causa um estrago no cérebro semelhante a quem usa cocaína. Então, ele literalmente deteriora o seu cérebro. O seu cérebro ele fica mais lento, ele vai se destruindo, ele fica envenenado aos poucos. Né? A pessoa ela perde a alegria de viver, ela perde o prazer na vida real e começa a querer viver só naquela realidade virtual imaginária ali. Então é um pecado que literalmente destrói o teu corpo. Por quê? Quando a pessoa ela tem aquele costume, aquela constância, aquele vício em assistir essas coisas ilícitas, né, que é pecado, e vai destruir o teu corpo, literalmente você está envenenando o seu cérebro e os efeitos colaterais são o mesmo, equivale ali, né,
equivale, estudos já comprovaram que equivale a quem usa substância química, né, como drogas e entorpecentes pesadíssimos. Então não é palhaçada, não é exagero, gente, é coisa séria, isso é coisa muito séria que só Jesus pode libertar, tá? Isso é coisa muito séria. Com o passar do tempo, a pessoa vai ficando dormente. Ela para de viver no físico e tudo que ela vê no físico, ela compara com aquele virtual que ela tem o hábito de assistir, né? Muitas pessoas, muitos homens, não conseguem mais olhar as mulheres na rua como mulheres normais. Já enxergam totalmente influenciado por aquilo que assistiu. Né? E se você que está me ouvindo agora passa por isso, se você não consegue olhar uma mulher com os olhos limpos, toda vez que você bate o olho numa mulher, você já vê a mulher de forma ilícita ali, já imagina coisas ilícitas, meu amado, saiba que está precisando que de Jesus limpe a sua mente, que Jesus limpe, purifique a sua mente, tire toda essa contaminação, porque isso é contaminação. Isso significa que a sua mente está corrompida. E só Jesus pode purificar, descontaminar a sua mente. Você tem que pedir, tem que fazer jejum. Tem que pedir, Jesus, limpa minha mente, tira toda essa imundície da minha mente, lava os meus olhos, purifica os meus olhos, para que eu possa enxergar como o Senhor enxerga, tá bom? Jesus faz, Jesus limpa, Jesus purifica, Jesus liberta. Jesus te dá uma nova perspectiva para você conseguir enxergar as mulheres de forma respeitosa, de forma limpa, normal, sem ser de forma obscena, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vou tentar acelerar aqui para não ficar muito grande o vídeo, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então a gente vê aqui que é da vontade de Deus que todos sejam santificados. Por isso que ele enviou o Espírito Santo de Deus e por isso que Jesus verteu o sangue dele, para que a gente viva em constante santificação, né? Aí fala aqui sobre o domínio próprio, né? Se abstenham, ou seja, se neguem, abre mão da imoralidade sexual e saiba controlar o seu corpo. A gente vê em Gálatas 5 que o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se você está num nível da sua vida que você não consegue se controlar, que você não sabe controlar o seu corpo, é porque está te faltando o fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Como é que você adquire isso? Só buscando, tá? Tem que pedir pro Espírito Santo, me dá o fruto do domínio próprio. Espírito Santo, todo dia ali você ora, você pode fazer campanha, lê a palavra, lê Gálatas para saber mais sobre os frutos do Espírito, faz campanha, faz jejum, em busca do fruto chamado domínio próprio, que vai te ajudar a se controlar. Mas em casos extremos de quem realmente já tentou tudo e não consegue se controlar, já tentou jejum, já tentou campanha, já fez campanha de libertação e realmente não consegue se controlar, sempre acaba caindo no pecado da fornicação. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, vai dizer o seguinte para essas pessoas: mas, se não conseguem se controlar, devem se casar, pois é melhor se casar do que ficar ardendo em desejo. Ou seja, se você é uma pessoa, meu querido e minha querida, que já chegou no nível da tua vida que você já tentou de tudo e não consegue se controlar, já tentou fazer jejum, já tentou fazer voto, já tentou se isolar, ficar trancada, sozinha, isolada e realmente não consegue se controlar, a palavra de Deus tem esse conselho para você, né? É melhor casar. Por quê? Porque é melhor você casar do que ficar pecando repetidamente, condenando a sua alma, amontoando pecado sobre pecado, tá? É melhor casar. Mas ora para casar também, pelo amor de Deus, não vai casar com qualquer pessoa que aparecer na tua frente. Pede para Deus preparar uma pessoa, enviar uma bênção dele, amém? Né? Vamos orar, pedir para Deus, Senhor. Aí você ora, fala com Deus. Fala, olha, Senhor, eu queria casar, mas eu queria uma pessoa assim, assim, assim. Fala as características da pessoa, para Deus mandar a bênção completa. Amém? Seja sincero também, fala, Deus,
Estou com tantos anos. Eu quero casar porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu não paro de cair em tal pecado. Já tentei várias vezes, já fiz de tudo e não consigo parar de cair nesse pecado. Por favor, Deus, me envia uma pessoa para eu casar, confirma que é essa pessoa certa, providencia tudo para eu parar de pecar e viver em santidade com o Senhor. Agora, sabe de uma coisa? Casamento é coisa séria. Casamento é um vínculo, é uma aliança diante de Deus muito séria. O casamento, ele deve ser honrado, ele deve ser respeitado e ele deve ser cuidado, tá? E o casamento, meu querido e minha querida, não foi feito para pessoas egoístas. Se você é uma pessoa egoísta que só pensa em você e não pensa no outro, olha só, o casamento não foi feito para você. Porque no casamento, dentro do casamento, você vai ter que se doar, você vai ter que amar e cuidar do próximo. Muitas vezes, você vai ter que entregar algo ao seu cônjuge, né? O casamento, ele exige responsabilidade, ele exige respeito, ele exige honra, ele exige amor, cuidado, carinho, tá? Inclusive, o casamento exige você entender que depois que você casa, você e seu esposo são uma família. Você e sua esposa são uma família. E papai e mamãe é papai e mamãe, tá bom? Porque a sua mãe não faz parte do teu casamento, tá bom, jovenzinho? Nem a sua mamãe faz parte do seu casamento, tá bom, jovenzinha? Porque tem muita gente por aí que quer incluir o pai e a mãe dentro do casamento, mas quem casou foi você, não foi teu pai nem a tua mãe. Então vamos pedir sabedoria para Deus, vamos pedir discernimento ao Espírito Santo, para não envergonhar e não deixar o casamento cair, se esbaralhar todo no chão e o inimigo depois querer usar isso contra você, amém? Então, tem respaldo bíblico para isso, tá? Para você que não consegue se controlar, se case. Mas ora para casar. Ora para casar, tá bom? Ora para casar. Vou falar a última vez aqui. Ora para casar. Pede para Deus te mostrar. Faz essa oração aqui, ó, essa oração muito importante. Antes de casar com uma pessoa, você jovenzinha, mulher, homem, que está conhecendo uma pessoa para casar, que está noiva, está namorando e pretende se casar com essa pessoa, né? Faz a seguinte oração. Pede para Deus te mostrar o verdadeiro caráter da pessoa. Ora assim, Deus, me mostra o verdadeiro caráter de fulana. Me mostra como ela realmente é. Me mostra quem ela é para o Senhor, ou quem ele é para o Senhor. Que aí Deus vai te revelar o profundo, o oculto e o escondido. Porque existem muitas pessoas que não fazem isso, meus amados, e aí se casa depois, e aí vive um casamento cheio de violência, cheio de amargura, cheio de decepção, né? Por quê? Porque não orou antes de casar. E quando Deus te mostrar, pede discernimento para você entender, porque Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar o caráter da pessoa. Se a pessoa é mau caráter, se a pessoa é mentirosa, se a pessoa é agressiva, se a pessoa é infiel, esconde as coisas de você e é infiel, sabe? Deus vai mostrar tudo isso. E aí, cabe a você e Deus, você com Deus, né? Mas antes de casar, faça isso, ore, peça para Deus te mostrar, tá bom? Para vocês não serem enganados e viver uma vida infeliz pro resto da vida. Amém? Dando continuidade aqui pro vídeo não ficar muito grande. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo vai dizer assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então Paulo ele vai incentivando aqui. Paulo vai trazer o seguinte, mais uma vez, né? Aquilo que eu falei, fuja dos desejos malignos da juventude. Meus queridos, você é jovem, né? Os jovens, como eu falei, eu observei que nessa geração os jovens eles estão sendo muito atacados na área carnal, na área íntima, na área sexual. Tem muito jovem caindo, tem muito jovem com o ministério paralisado, com o chamado paralisado, amarrado, porque fica caindo em pecado e aí não consegue continuar no ministério, não consegue continuar a chamada que Deus te chamou, né? Mas isso é o que o diabo vai usar contra você. O diabo ele vai usar a tua carne contra você. Por quê? Quando a gente é jovem, quando a gente está ali numa certa idade, biologicamente,
os nossos hormônios têm os níveis muito elevados, muito aflorados, muito sensíveis, e a nossa carne ela vai ser muito sensível. Então o diabo ele vai usar isso contra você. O diabo vai fazer isso de uma arma para te fazer pecar, para te amarrar, para te derrubar, para te fazer ficar preso em culpa, em remorso, se sentindo nada, se sentindo suja, sabe? Então o que a gente tem que fazer? Né? O que se deve fazer nesse caso? Fugir dos desejos da juventude e pedir um coração puro para o Senhor. Pedir um coração puro, por quê? Em Mateus vai dizer, meus amados, pedir um coração puro. Sempre, todo dia você vai orar pedindo para Deus. Deus me dá um coração puro. Deus me dá um coração puro. Deus purifica meu coração. Jesus lava meu coração, me dá um coração puro. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque lá em Mateus está escrito, olha só o que está escrito aqui em Mateus sobre o coração. Versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, as imoralidades sexuais, né? Os homicídios, os adultérios. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar a mão não torna impuro. Então você precisa pedir para Deus purificar o teu coração todo dia. Por quê? Porque do coração do ser humano é que sai a imoralidade, né? O adultério, o homicídio, a calúnia, o falso testemunho, o roubo. É do coração que começa a maquinar aquelas ideias malignas, sabe? Aquelas ideias erradas, sabe? E de ideia a ideia acaba se tornando, se concretizando em um fato. É por isso que você precisa pedir para Deus purificar o teu coração. Porque vai chegar num momento que você vai... Olha, vai chegar um momento que você vai ficar pensando tanto, refletindo tanto naquilo, que você vai acabar fazendo. Então, seu coração precisa estar puro para você nem sequer pensar nisso, né? Aqui em Efésios, Paulo vai dizer, Efésios 5, versículo 3, muito importante isso, principalmente entre os jovens. Se tem algum jovem me escutando agora, e isso é muito importante que eu vou ler agora, Efésios capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. O que isso significa? Como eu falei aqui, principalmente no meio jovem, não se pode nem escutar. Gente, você não pode nem ficar de burburinho, de conversinha de duplo sentido. Aqui tá falando nem gracejo moral. Sabe? Aqueles que falam que esses meninos estão na quinta série, que faz aquelas piadas e depois fica todo mundo assim, sabe? Nem isso não pode. Não pode, gente. Vocês estão desse jeito, vocês vão dar oportunidade para a carne de vocês. Obscenidade. Uma mocinha usando uma roupa que sabe que está provocativa, minha querida. Não pode também, obscenidade. Rapazinho também, não pode obscenidade. Cuidado, vamos refletir para não ser pedra de tropeço na vida dos outros. Cuidado. Cuidado com a obscenidade, com o que você veste, com a forma que você está falando, com a forma que você senta, mocinha. Cuidado com a forma que você está sentada perto de rapazes, para que você não sirva de pedra de tropeço na vida desses rapazes. Cuidado, meninos, pelo amor de Deus, vocês homens que estão me escutando, que têm hábito de ficar abraçando mulher, pelo amor de Deus, peçam discernimento para Deus, porque vocês podem servir de pedra de tropeço na vida de alguma menina. Vocês, rapazes que têm o hábito de ficar abraçando todas as meninas da igreja, vocês tomem cuidado com isso, porque vocês podem servir de pedra de tropeço para a vida de alguma menina. E Jesus falou lá em Marcos, ai daquele que servir de pedra de tropeço para meus pequeninos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e pular no oceano. Olha só, olha a gravidade disso. Vamos pedir discernimento, vamos ter cautela, cuidado. Vigia, povo. Olha o que o apóstolo Pedro falou na carta dele. Olha o que Jesus falou, vigiai e orai para que não entrais em tentação. Olha o que Pedro falou. Vigiai e orai também, gente. Por quê? Porque o diabo fica ao derredor só esperando uma oportunidade. Então vigia, cuidado.
Não fica muito abraçando a menina. Não pega na cintura de menina. Meninos, não façam isso. Não façam isso. Quer pegar na cintura de menina? Casa com a menina. Depois que ela se tornar sua esposa, você pode pegar à vontade na cintura dela. Amém? Estão entendendo aqui, gente? Gente, olha, eu falo essas coisas com muito amor e com muito temor no Senhor. Eu falo isso com muito amor, por quê? Porque Deus quer o bem de vocês. Deus é Pai e Deus tem amor. Deus, Ele quer o bem de vocês. Deus não quer os filhos dele vivendo, caindo, sendo pedra de tropeço e tropeçando e vivendo em pecado, não. Deus quer filhos que sejam vigilantes, que sejam sóbrios, que sejam cautelosos e vivam em santidade. Então vocês precisam tomar cuidado, vocês precisam vigiar, vocês precisam fugir, não dar oportunidade nenhuma, não dar brecha, não dar abertura. Se vê que tem uma pessoa com um comportamento muito suspeito perto de você, não dá brecha, não dá abertura, não dá confiança. Não se importe, não ligue se a pessoa vai te achar metida ou metido, não dá confiança. É melhor você ser considerado metido e metida e não cair em pecado, né, e ficar firme e forte com Jesus, do que você dar muita trela, dar muita abertura, dar muita confiança, cair em pecado, quebrar a comunhão com Deus e não conseguir mais voltar para os caminhos do Senhor, não conseguir mais voltar à comunhão com Deus, tá? Então vamos lá. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, porque isso é inconveniente. Então, é inconveniente ficar de piadinha de duplo sentido. É inconveniente ter um comportamento muito obsceno, sabe, meninas? Excessivamente jogando, balançando os ombros perto dos homens. Muito cuidado com isso também, né? Porque a mulher tem essa região aqui, sabe, central, que não deve ficar balançando perto dos rapazes. Muito cuidado com isso. Cautela e discernimento. Meus amados, o que eu falo aqui é cautela e discernimento. E tudo isso vocês podem pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá cautela para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém e para que ninguém seja pedra de tropeço na minha vida. Segundo, Espírito Santo, me dá discernimento. Por quê? Paulo ele vai dizer que a gente precisa pedir a Deus para nos ensinar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Como que a gente deve pedir a Deus para Deus nos ensinar como viver uma vida que agrada a Ele. Então é só pedir para Deus, tá? Uma vida, só você pedir para Deus te ensinar a viver uma vida que vai agradar a Ele, que o Espírito Santo vai te ensinar. Amém? Aqui caminhando para o final já, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro vai dizer assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O que significa? Não se deixe levar pela carne, tá bom? E como é que você faz isso, né? Ai, Jennifer, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou me deixar ser levado pela carne se minha carne tá uma loucura, não me obedece? Aí, meu querido e minha querida, é jejum e oração. É matar a carne. Vocês sabiam que o jejum é para matar os desejos da carne de vocês e vivificar os desejos do Espírito em vocês? Sabiam? Se não sabia, tá sabendo agora. Então, quando você faz jejum, você vai fazer jejum especificamente para isso, para matar os desejos da sua carne. E aí, de jejum em jejum, você vai sentir que você vai conseguir se controlar mais e que esses desejos vão diminuindo até desaparecer. Tá? Não tô falando que tu vai virar um monge santo, que não vai sentir mais nada perto de nenhuma menina e que tu não vai sentir mais nada perto de nenhum menino. Não, estou falando que você vai ter domínio próprio para se controlar. Que você vai ter domínio próprio para mudar de pensamento quando algum pensamento imoral tentar entrar na tua mente, tá bom? É igual aquele hino da harpa que fala assim: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, raiando a luz. Ou seja, quando algum pensamento maligno, obsceno, tentar entrar na tua mente, tu vai, pensou em Jesus. Opa! Vai mudar de pensamento, que você vai conseguir se controlar, você vai ter domínio próprio. Entendeu? Então, não se deixar levar pela carne. Não se deixa levar pelo teu desejo carnal. Ai, mas eu estou com vontade de... né? Principalmente jovem. Nossa, eu estou com vontade de ficar aqui abraçado na minha namorada. Não se deixe levar pela tua carne, não, em nome de Jesus. Não confia na tua carne desse jeito, não.
Não confie na tua carne desse jeito. Não confie na tua carne desse jeito, tá bom? Que aí você vai estar dando oportunidade e munição pra tua carne. Não confia desse jeito, nesse nível, na tua carne. Vamos lembrar, do exemplo de José. José saiu em disparada. José fugiu. José despontou, deixou o manto dele, a capa dele lá, saiu correndo para não pecar contra Deus, para não cair em imoralidade com a mulher de Potifar. Então vamos lembrar desse exemplo aí, tá bom? E para finalizar aqui, eu vou ler Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu quando o profeta Natan foi confrontar ele, né? Depois que ele cometeu o adultério com Betseba. A gente vê que nesse salmo que Davi, ele estava profundamente angustiado, estava destruído, destroçado por dentro, né? Porque o pecado, ele vai te causar uma sensação de morte, né? Tem muitas pessoas que depois que pecam, elas sentem que estão mortas, elas sentem que morreu, que é um morto-vivo andando, né? Que tem uma faca cravada no peito, e isso é a sensação do pecado. E é essa a sensação que o diabo quer te prender, quer te amarrar para você não viver. Mas saiba que Jesus te purifica, Jesus tira essa sensação. Sabe, Jesus, ele te dá uma nova chance, mesmo sem a gente merecer. Porque, olha, a gente não merece nada, meu amado e minha amada. É tudo pela graça de Deus, a gente não merece nada. Mas mesmo sem merecer, Jesus nos perdoa, Jesus nos purifica, Jesus te levanta. Em Provérbio vai dizer que ainda que o justo caia 7 vezes ele será levantado. Então, ainda que tu tenha caído muitas vezes, Jesus te levanta, Jesus te lava, Jesus te limpa, Jesus te cura, mas tenha sabedoria de viver uma vida que você vai fugir dos desejos da carne e não vai dar mais oportunidade para a carne. Amém? Aqui em Salmo vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão de condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Somente até aqui. Versículo 7 é um versículo que eu gosto muito, que Davi fala assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e serei mais branco que a neve. Então, o que acontece? Davi, ele pecou, mas ele reconheceu, ele se humilhou diante de Deus. E esse é um pecado, meus amados. O pecado da libertinagem, da imoralidade, da fornicação é um pecado que precisa ser confessado diante de Deus. Assim como Davi se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus, ele falou: olha Deus, eu sei que eu pequei, eu tô sujo, mas me purifica, me lava, me limpa, me purifica, que eu vou ficar limpo, me lava, que eu vou ficar lavado, porque eu tô sujo, eu pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor eu pequei, né? E contra o corpo dele, no caso. Então esse é um pecado que precisa de confissão. Na palavra do Senhor está escrito que aquele que confessa o pecado e abandona alcança a misericórdia, né? Então, quando você confessar esse pecado diante de Deus, quando você rasgar o seu coração e falar das suas deficiências, e rasgar e ser sincero com Deus, pedir para Ele te purificar, te perdoar, Deus vai te restaurar, mas você precisa ter força de vontade para caminhar vivendo uma vida onde você vai fugir e se desviar de toda a aparência do mal. Porque tentação, meus amados, na terra a gente vai ter, porque a gente é carne e osso, então a gente vai ter tentação. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: livra-me da tentação, né? Então Jesus sempre disse, né? Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Então a gente precisa ter uma vida vigilante. Meus amados, precisamos ter uma vida vigilante, orando, vigiando, pedindo para Deus te livrar da tentação, pedindo para Deus te livrar dos olhos impuros, das oportunidades que o diabo pode te oferecer, algum prato, né? Então, é vigilância, arrependimento, e caiu, sacode a poeira, levanta, confessa diante do Senhor, pede para Ele te lavar, fala a verdade com Deus, seja sincero. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas seja sincero com Deus.
caiu, levantou, vambora. Não fica amarrado, não fica estagnado, não fica se remoendo, não fica achando que você é o pior lixo do mundo, porque se Deus tem uma obra na tua vida e você está sendo atacado nessa área, o diabo está querendo te paralisar para você não dar continuidade nessa obra. Se você já sabe qual é o teu ministério, qual é o teu chamado, mas caiu nesse pecado e não consegue voltar, não deixa o diabo te amarrar, não deixa o diabo te paralisar. Volta, levanta, se limpa, se lava e volta, meu irmão, volta, minha irmã. Vambora. Jesus te chamou, chamado, escolhido não tem escolha. Chamado tem que se apresentar. É igual alistamento no quartel. Foi chamado, tem que se apresentar. Entendeu? Então que o Espírito Santo de Deus possa ensinar cada um a viver conforme a palavra, conforme a santidade, conforme a pureza. Tá bom? Dúvidas e pedidos de oração, estou aqui. Que Deus abençoe vocês. Como eu falei, eu falo tudo isso com amor, porque vocês são filhos e filhas amadas de Deus. Deus tem zelo, amor e cuidado para os seus filhos, tá? E, meus amados, eu não estou aqui para te julgar, nem para te apontar, nem para condenar, né? Eu estou aqui para, dentro da palavra de Deus e em oração, te ajudar a levantar, te colocar novamente no propósito que Deus te chamou e te levar para a salvação de Jesus Cristo, tá bom? Então que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no teu coração. E lembrem-se, jovens, não deem nenhuma oportunidade para a carne. Se vocês acham que um convite, uma festa, sei lá, uma noite do pijama, uma saída para um rodízio, pode acontecer alguma coisa, pode te colocar em risco, né, nesse quesito de pecar, não vai. Fica em casa lendo a Bíblia, fica em casa estudando, fica em casa assistindo pregação, fica em casa orando, mas não vai, tá bom? Porque na palavra do Senhor Jesus está escrito: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes, tá? Então, se na palavra está escrito, é porque é verdade. Amém? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.